todos que nos acompanham pelo país inteiro, né? Estou aqui com o professor, amigo Francisco Tibério Pinheiro Leitão, que no apoio o Normando e o engenheiro Tássio Ribeiro Braga. É isso, professor Tibério, a saudação inicial para a gente começar a bater esse papo aqui com os amigos que nos acompanham de casa. Boa noite a todos aí, pessoal, que nos acompanham. A gente vai tratar aqui do edital, do concurso da Petrobras, focado aí para o cargo de engenharia civil, né? Edital recentemente lançado, né? Dia 17/12 foi a data de publicação. E as provas aí estão, eu diria, um tempo bem curto, né? Vou dizer assim, de preparação, basicamente 2 meses até o dia da prova. Então, a gente vem tratar aqui do edital, os principais temas do edital, o que é que o aluno precisa ficar atento, né? Fazer alguns comentários relativos aos assuntos de engenharia civil, dicas de preparação, né? E dar o apoio, né? O auxílio no que é possível em relação ao edital desse concurso. A gente sempre pode olhar o horizonte em 2 perspectivas, pelo menos, né? Uma otimista e uma não tão otimista, né? A gente pode se sentir constrangido em função do tempo muito exíguo, né? A prova já está com a data prevista para 20 de fevereiro. Então, o tempo é muito apertado, muito exíguo. Mas, num olhar otimista, a gente pode ter a clara convicção de que ninguém está partindo do zero, né? O que a gente tem que fazer nesse período de 50 dias é organizar o conhecimento, desfragmentar o que você já sabe. Né? Todos estão ou concluindo agora o curso de engenharia ou já estão formados. Né? E todo o conteúdo programático já foi visto, já foi estudado, já é do conhecimento, é do domínio, inclusive. Agora, muitas vezes, ou quase sempre, o conhecimento ele se desorganiza com o passar do tempo, seja porque você foca com mais profundidade em uma determinada área, no seu exercício profissional, seja porque você, com o passar do tempo, né, vai naturalmente embotando um pouco a memória. Mas o esforço que se faz não é de aprendizado, é de organização do conhecimento, de sistematização do conteúdo para um bom desempenho na prova. A propósito, professor, o nosso cargo, né, engenheiro civil, a ênfase 10, né, está aqui compartimentado no programa em 3 blocos, né? Isso. Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Se a gente olhar assim, en passant, parece até curto, né, mas é só a universidade inteira, né? Sim. É só a universidade inteira. Como você disse, o edital ele está datado aqui do dia 15, mas foi publicado dia 17, né? Isso. Mas foi assinado aqui dia 15 de dezembro. E dia 17 a gente inaugurou aí o período de inscrições, as inscrições que vão até o dia 5 de janeiro. De janeiro, né? Então, é outro aspecto assim, bastante alvissareiro. A gente está nessa fase de mudança de era, né? E há um simbolismo presente. Né? Nós estamos mudando de 2021, que foi um ano muito desafiador, um ano difícil, para um ano que se abre com uma perspectiva muito mais animadora do que aquela que nós tínhamos no final de 2020. Né? E quem abraça esse projeto de estudar com vigor, com entusiasmo verdadeiro para a conquista de uma vaga na Petrobras, planta uma colheita duradoura, né? Com certeza. Esse é um estudo que é aproveitado não só para esse concurso, né, profissionalmente, e também para, caso não esse concurso, num concurso futuro, que realmente eu acredito, como você disse, o próximo ano deve ser um ano assim que a gente vai ter muitos concursos surgindo aí na área, não só de engenharia civil, mas de todas as áreas aí, devido a os 4 anos aí que foram represados, né, basicamente, né? Tanto que o último concurso da Petrobras que teve por cargo de engenheiro civil foi em 2014. A gente tem aí um hiato de 7 anos, né, sem concurso para o cargo de engenheiro civil, que é bastante tempo, tendo visto que a Petrobras fazia concurso
Basicamente de um ano em ano, 2 anos, 2 Nós anos. tivemos 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2014, então era praticamente assim num período bem regular. Mas, enfim, nós estamos com o edital com um número bem avantajado, né, de vagas. Né? Só de admissão imediata são 8 vagas. Né? 8 nós temos vagas. aí 5 de ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e 2 para negros. E aí, além disso, o quádruplo para formar o cadastro de reserva, totalizando aí 40 vagas. 40 vagas, né? Então 8 mais 32, mais 32 vagas, 40 vagas, né? E é bastante previsível, né, que esse cadastro de reserva seja de fato aproveitado. A Petrobras, ela é uma empresa com um planejamento estratégico muito vigoroso, né? Eu estava olhando um dia desse, ela já tem um planejamento estratégico de 2022 a 2026. A Petrobras tem hoje mais de 40 mil empregados, mais de 40 mil colaboradores, né? E a Petrobras, o que a gente associa de imediato é petróleo, né? Combustível fóssil, mas ela está ampliando o portfólio. Hoje a Petrobras atua na área de biocombustível, na área de energia solar, energia eólica, energia térmica, então não apenas na exploração. Sem falar que a Petrobras é pioneira, ela está na vanguarda no mundo inteiro no que se refere à exploração de petróleo em águas profundas, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, é uma sociedade de economia mista, né? Então ela é verdadeiramente um patrimônio nacional, né? O governo brasileiro é majoritário como acionista, né? Mas há também um aspecto de caráter simbólico até, mas há um orgulho pela tecnologia que a Petrobras consolidou, amadureceu ao longo desses anos. A Petrobras, se não me engano, ela é de 53, né? Ela foi criada no governo do Getúlio Vargas, em 53, né? Então tem um histórico e hoje se posicionou como uma das principais empresas petrolíferas do mundo, né? E uma curiosidade, Anísio, a notícia que eu vi recentemente, que a Petrobras tinha sido a empresa que tinha mais aberto patentes, assim, demonstrando realmente, se você falou de tecnologia, ela investe bastante no desenvolvimento tecnológico. Ela tem um centro de pesquisa no Rio de Janeiro. O centro de pesquisa da Petrobras é referência internacional, né? E, enfim, a Petrobras, vamos dizer, é um local em que se respira engenharia. Engenharia, como eu brinquei na nossa última live, né? Engenharia na veia. Engenharia 24 horas por dia, 7 dias na semana. E o sonho de todo profissional de engenharia é ter o conhecimento angariado na sua formação acadêmica no seu dia a dia, né? Traduzido ali em ações, em projetos, em resultados. E a Petrobras, ela oportuniza esse ambiente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Despertar o entusiasmo para aqueles que vão, de fato, ingressar nessa companhia, né? Nessa empresa Petróleo Brasileiro S.A. Você olha para a remuneração e sente que a remuneração é atraente, né? Há uma atratividade bastante, né, expressiva. Né? Quanto é a remuneração mínima, a garantia de remuneração mínima? Acima de R$11 mil, acima, né? de 11 mil. Mas isso não limita o que você ganha na Petrobras. Você, na Petrobras, você trabalha em regime de seletista, né? Em regime seletista, então você tem direito ao fundo de garantia, né? Que praticamente é um salário a mais, 8% ao mês, então a cada ano você tem praticamente um salário. Você tem participação no lucro, é uma empresa que dá lucro, né? É uma empresa que tem uma compliance, uma governança e um programa de integridade que vai dar lucro porque ela está administrada dentro dessa perspectiva de lucratividade de uma competição internacional. Tanto é que ela não se vulnera tanto pelas ingerências, interferências políticas. Ela é um pouco blindada
inclusive, sobretudo, a partir de 2016, com o advento da Lei 13.303, que é a lei das estatais, né? Contempla aí tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras, né? Voltando aqui, Anísio, eu fiz uma pesquisa, né? Eu vi que, assim, em relação à quantidade de vagas, né? A gente vê que são 40 vagas, boa parte do cadastro é reserva. Dado tudo isso que a gente falou, que foi dito em relação à Petrobras, a grande possibilidade de crescimento que ela já vem sentindo recentemente, né? E mais futuramente, acredito que esse cadastro reserva deve ser contemplado, né? Muito provável que seja contemplado. E até pelo histórico que eu peguei aqui das últimas convocações, né? Eu vi que praticamente todos foram chamados, né? 2014, 30 vagas, 2012 todos foram convocados, 2010, 20 convocados, 2009, 30 convocados. Então, assim, a tendência eu acredito que seja, ao longo do tempo, por mais que não seja imediato, convocar os que ficarem, até mesmo os que ficarem, até eu contabilizo assim o cadastro reserva, né? Eu vi que ele tem validade de 12 meses, prorrogar por igual período, né? Então pode valer até 24 meses após a homologação, não é isso? Tem aqui no item 11.5, o prazo de validade desse processo seletivo público esgotar-se-á em 12 meses, a contar da data da publicação do edital de homologação, não é do edital do dia 15 de dezembro, que foi publicado no dia 17, não. É do edital de homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Petrobras. O calendário das atividades prevê que a divulgação do edital provisório em abril e a divulgação do edital de resultado final em maio, né? Até 30 de maio, né? Se tudo correr bem, queira Deus que tudo transcorra em céu de brigadeiro, sem nenhuma tormenta pandêmica, né? Sim. E aí a gente vai ter ao final de maio o encerramento desse processo seletivo. Interessante, professor Tibério, a gente enxergar uma proposta dessa na perspectiva conceitual de projeto, algo que tem começo, meio e fim, que nasce com planejamento. Então, quem de fato quer ingressar na Petrobras, se prepare para a maratona. E o primeiro passo para você conquistar algo é verdadeiramente querer, né? O Buda dizia que somos o que pensamos, né? E o francês diz vouloir, c'est pouvoir, né? Querer é poder. Então, quando você verdadeiramente quer, sim, você consegue, né? Então, e não há barreira para aquele que se entusiasma. É estudar. Eu gosto muito dessa expressão, o professor Tibério já deve ter ouvido umas 300 Sim. E 20 vezes, né? Comendo pelas beiradas, né? Você olha o programa e se assusta porque é pavorosa, né? A extensão do programa. Mas vá comendo pelas beiradas. Se você angariar um tópicozinho daquele por dia, ou 2, ou 3, ou meia dúzia, daqui a pouco você não, sim, tem mais nem o que botar no prato. O prato tá cheio. Para quem ainda não tem a experiência, né, assim, as questões de concurso, no geral, não vão ser questões, né, daqueles que você está acostumado de fazer prova acadêmica. Análise estrutural não vai vir nenhuma questão que você vai passar meia hora tentando fazer a questão. Então, você vai ter que só que adaptar, né, o conhecimento que você teve para resolver questões de concurso, né? Importante isso também. As provas de concurso são bem mais fáceis do que aquelas que você faz na faculdade, né? Geralmente sim, questões geralmente são bem mais fáceis do que você faz na faculdade. Você só faculdade você calcula uma treliça espacial. Aqui não, vai ser uma treliça plana, isostática, isso, né? Bem mais simples. Então se tranquilizar também em relação a isso, né? Para quem ainda não tem essa experiência, não fez ainda alguma prova de concurso. Falar nisso, professor, interrompendo aí, falar da versatilidade. O professor Tibério é um exemplo, né? O professor Tibério é engenheiro civil, né? Formado aqui em Fortaleza, né? Mestre pela Universidade Federal, e num determinado momento cismou de estudar direito tributário, né? E aí, poucos meses, ele organizou a bagagem e foi
disputar uma vaga, né, num concurso muito concorrido lá no Paraná, foi auditor fiscal, teve uma experiência de 1 ano, né? Sim. Gostou, apreciou bastante lá, clima bom, né, professor? Sim, é bom. Londrina, né? É, Londrina. Londrina. Mas Clima aí voltou muito bom. porque o cearense sempre volta para casa, né? Com certeza. E agora o professor Tibério foi um dos vitoriosos no concorridíssimo concurso da Fundação Getúlio Vargas, né, para a FunSaúde. Então, o professor Tibério é um exemplo de versatilidade. Então, pode dar um bom depoimento, né? Eu digo, você nunca se assustou com o tamanho do programa. Você viu que tinha que sentar, botar a bunda na cadeira e estudar, né? Sim, né? Sem se matar, né? Sem morrer, sem sofrer, sem se torturar, sem flagelar o seu organismo, mas com foco, né? Com foco, com certeza. Acho que você também, a gente tem que estudar muito focado na banca, nas provas anteriores, mas eu não recomendaria você colocar em posição sobre você de você ter que passar nesse concurso, certo? Você vai estudar para passar, mas... Esse negócio de dar satisfação aos outros não funciona não, né, professor? Não se pressione, né? Não coloque essa pressão neste momento, né? Estude, faça o seu esforço, né? Focado nesse concurso e com o pensamento, como a Anísio disse, de que vai conseguir a aprovação. Se organize as ideias, né? Estude por um bom material, mas não coloque sobre si a condição de que você tem que passar nesse concurso específico. É um excelente concurso, né? Desejamos a todos aí que estão com a gente, seja no Recursos ou aqui no Prime, que consigam a aprovação. Vamos fazer o possível para isso. Mas, né, não existe garantia nesse mundo, né? Então também não... O concurso da Fundação Getúlio Vargas agora foi aplicado em setembro? Outubro? Acho que foi outubro, né? Outubro. O concurso tinha quantos? 140 candidatos por vaga? Isso, né? Em torno disso. Você pensou na quantidade de candidatos por vaga ou você pensou na disponibilidade de pelo menos uma vaga para você? Você pensou provavelmente nessa segunda alternativa, né? Isso. Não é nem muito bom olhar a concorrência, porque que concorre é você contra você mesmo, normalmente. E a concorrência é para valorizar o processo, né? Eu costumo dizer, eu estou com a experiência, professor Tibério, de 12 anos nessa área de preparação para concurso. 12 anos, né? 2009 eu lancei a primeira edição do nosso livro e logo em seguida comecei a ministrar curso preparatório no Master, depois no Prime aqui de Fortaleza. E o que é que eu observo? É que todos vencem, né? Claro que não tem uma larga porta para que todos ingressem no primeiro certame. Isso nem faz sentido, porque se é uma disputa é porque eu tenho mais candidatos do que vagas. Mas todos conseguem. Aqueles que perseveram, aqueles que mantêm um foco. Porque muitos começam e logo depois mudam de foco, ou porque resolvem morar fora do país, ou porque arranjam um encaminhamento melhor numa área alternativa. Nem todo mundo vai ter que ser engenheiro da Petrobras, né? Nem todo mundo vai ser auditor lá no Paraná. Tem espaço para todos, né? O sol é para todos, né? E Deus nos confere talentos exatamente para que a gente possa usar essa inteligência, esse livre-arbítrio, né? Mas nas boas escolhas. O que eu quero dizer, em resumo, é quem focar vai ter sucesso. Não é uma garantia de ocupação de vaga na Petrobras, mas daqui a pouco nós vamos ter outros concursos e a preparação para uma prova, ela já entrega a você uma robusta bagagem para o certame. Com certeza. Que vem em seguida, né? Com certeza. O programa é bem clássico, né, professor? Sim, nenhuma novidade muito grande, né, nos temas aqui. Eu queria só comentar aqui um ponto, certo? Para a gente não passar. Sim. A importância aqui, pessoal, a prova vai ser aplicada em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Então, não vai ter, imagino, grandes dificuldades aí para qualquer pessoa, né, de qualquer estado conseguir fazer esse concurso, certo? É uma das facilidades aí que vai ter. Então,
E tem prova aplicada em todas as capitais das unidades da federação, né? E Distrito Federal. Né? Então, são 27 cidades, né? São 26 estados, mais Distrito Federal, Brasília. No máximo, quem está no interior do Ceará, vem até Fortaleza. Quem estiver lá em Ji-Paraná, vai até Porto Velho. Né? Quem está em Altamira, vai até Belém. Mas em todas as capitais nós teremos a aplicação de prova. Isso é muito importante, porque democratiza, socializa o acesso. Né? Sim. Não se esqueçam, tá, pessoal? Inscrição até o dia 5, certo? Não vão atrasar, não, a inscrição não. Façam logo. Se não fizeram, já terminar aqui, já se inscrevam. Não precisa nem pagar logo. Tem um tempo, tem um tempo adicional para o pagamento da taxa. Até o dia 28 você pode pagar, mas se inscrever, você tem que se inscrever até o dia 5 de janeiro. Então, na dúvida, se inscreva. Na dúvida, se inscreva. Então vamos lá, né? Continuando. A gente vai ter 70 questões, né, da prova objetiva, né? São 120 no total, 150 da parte português e inglês. A gente chama de P1, né, professor? P1. P1 é a prova de conhecimentos básicos, né? Que no caso aqui contempla conhecimento de língua portuguesa e língua inglesa, né? Língua inglesa no tocante à compreensão de texto, né? Leitura e interpretação de texto. Não é produção de texto, nem oralidade, mas compreensão. Primeiro ponto, assim, a gente vai falar aqui de engenharia civil, é lógico, que é nosso foco. E aí o P2, mas né? O P2. Não abandonem, certo? Eu já vi mais de uma vez, certo? A pessoa conseguir boa pontuação na prova de engenharia civil, às vezes até à frente do pessoal que ficou entre os aprovados, mas aí a pessoa escorrega em alguma disciplina de conhecimentos gerais e por isso acaba não ficando entre os aprovados. E tem o mínimo, né? E tem o mínimo. Então não abandonem, certo? A gente não vai falar, lógico que na nossa área, mas estudem, né? Mas tem que acertar no mínimo, né? No mínimo, 20% da P1. Sim. No mínimo, quem não acertar 20% da P1 já está fora do processo seletivo. Sim. E na P2 tem que acertar no mínimo 30%. No mínimo 30%. Das 70 tem que acertar no mínimo 21 questões. 21 itens, né? Vamos já explicar como é que funciona essa questão aí. E no total, juntando P1 mais P2, ou seja, desse conjunto de 120 pontos, né, que é a integralidade, o candidato tem que fazer no mínimo 36 pontos, o que corresponde a 30% da prova. Então, se você alcança o mínimo da P1 e o mínimo da P2, você não alcança o mínimo do conjunto. Né? Sim. Porque 20% mais 30% não dá 30%. Não é verdade? Sim. E professor, a pergunta que sempre vem, né? Sempre vem. Ontem, conversando com um grande amigo, ele suscitou esse assunto, né? Na hora de marcar, eu posso saber, posso não saber e posso ter uma vaga ideia, uma pálida lembrança e como é que eu devo agir. Porque aqui eu tenho o desconto, né? Aqui Sim. eu tenho a pontuação negativa. Explica aí para nós como é isso, professor. Bom, a prova vai ser de certo ou errado, né, pessoal? Então vocês vão se deparar com um enunciado, que vai trazer um texto explicativo. Logo depois do enunciado vão vir um ou mais itens agrupados, né, relativo ao enunciado que foi dito. Cada item daquele você vai ter que marcar certo ou errado. E caso você acerte, né, você vai receber um ponto a mais. Se você errar, você vai receber um ponto negativo a menos. Você tem a opção também de deixar em branco e não responder, e você não vai pontuar, mas também não vai perder, né? Então, logicamente, aqui tem uma estratégia, né? Porque é uma prova de um estilo bem diferente de uma prova ABCDE, que você tem a opção de chutar. Mesmo que não saiba nada, você pode chutar. Se eu não sei, eu devo deixar em branco? Se você não sabe, eu recomendaria deixar em branco. Se eu não faço a menor ideia de onde vem ou para onde vai, deixa em branco, né? Eu deixaria em branco. Em branco. Agora, isso acontece poucas vezes, né? Poucas vezes, porque não é a prova em grego. O candidato já estudou aquilo, ele pode não estar lembrando, né? Sim. Mas aí o bom senso, né? A serenidade,
a capacidade de discernimento, a capacidade de integrar os conceitos. Isso é próprio, né, da mente cartesiana do engenheiro. O engenheiro tem essa formação acadêmica que o habilita muito na compreensão integrada, sistêmica, né? A gente fala muito na mente cartesiana que se associa ao profissional de engenharia, né? Essa mente cartesiana. Então, pode ter um item lá que eu não faço a menor ideia do que seja. Deixo em branco, isso eu nem questiono, né? Porque você não vai passar por isso, né? Você não vai passar por isso. Então, é melhor você não... se você tiver de ganhar uma vaga, não vai ser por um chute, né? Porque estatisticamente a prova ela tem esse caráter objetivo porque ela funciona. Do ponto de vista probabilístico, do ponto de vista estatístico, ela funciona. Então, nenhum candidato consegue passar no concurso se ele não sabe, né? E aí você diz, funciona por quê? Porque tem aquela ocasião que o cara erra aquilo que sabe e ocasionalmente até acerta aquilo que não sabe, mas no jogo da compensação uma coisa anula a outra, né? Então você só vai passar se você souber. Então, primeiro ponto, não sei absolutamente nada daquilo que está na assertiva, deixo em branco. Agora, eu tenho uma pálida ideia, o que é que eu faço? Eu procuraria por alguma coisa absurda, por exemplo, né? Às vezes você não tem certeza se o item está certo. Eu acho que é mais fácil você dizer que ele está errado, porque às vezes ele traz alguma coisa que não faz um sentido quando você faz a leitura, né? Então essa seria uma opção de você ir para um item que você está ali na incerteza. Eu só fazer uma provocação aqui. É mais fácil você apontar um defeito numa assertiva ou você dizer que ela está perfeitamente consolidada naquela mensagem? O que é mais fácil? Acredito que seja indicar um defeito, né? Indicar um defeito. Até a minha avó já dizia, é fácil apontar defeito nos outros, né? Então, eu me alinho nesse pensamento, nessa avaliação. Se eu tenho dúvida, a tendência de eu, na dúvida, marcar, seria para marcar errado. Porque sabe lá se não tem um defeito ali. E ela só estará correta, assertiva, se ela estiver plenamente correta, se ela estiver isenta de qualquer mácula, né? Se ela tiver a mínima mancha, a mínima distorção, ele já leva a uma invalidação, né? Mas é sempre uma estratégia de gestão de risco, né? Gestão de risco. Se você já tem um estofo, né? Se você já tem uma folga e quer agora disputar entre os primeiros lugares, a diferença agora é ficar entre o primeiro e o segundo. Aí eu apostaria, né? Eu já estou aqui dentro do curral, né? Já sei que estou dentro do terreiro. Estou disputando agora é o primeiro. Então eu arriscaria com a devida moderação. Mas se eu estou ainda tentando atravessar a porteira, eu teria uma atitude mais cautelosa. Tá? Mas é gestão de risco, né? Quando a gente fala em projeto, e a palavra projeto ela se aplica muito bem aqui no contexto, não é um projeto, a gente inaugura agora um projeto. Vocês vão usar esses próximos dias, não é para mergulhar nas enciclopédias, não, de jeito nenhum. É organizar o material, limpar a mesa, escrever numa folha de papel em branco cada um dos tópicos do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, selecionar as provas de concursos anteriores, né, que serão enfrentadas, exploradas, fazer um calendário, fazer um cronograma, né, um cronograma semanal, um cronograma diário, né, de maneira que você possa ler, reler, revisar, principalmente. E dentro desse projeto você vai ter planejamento, a execução daquilo que você planeja e a conclusão. E monitorando, sempre fazendo aquela historinha do serrote, né? De recuperar a memória, fazendo revisão. Mas o tempo é muito curto, 50 dias, né? Praticamente. Temos 50 dias para
a aplicação da prova, mas é um tempo suficiente. Você não está começando do zero. Não está começando do zero. Você já está nos arredores da cidade. Agora é saber como ingressar de fato, né? Sair ali da periferia e ingressar no território central da cidadela. É adotar a metodologia, né, a estratégia adequada, né, para enfrentar a prova nesse tempo disponível. Isso é um conceito de planejamento, né? Estratégico, tático e operacional. Só que você não pode elastecer muito o horizonte do planejamento estratégico. A gente diz que o planejamento estratégico é o de longo prazo, o tático é o de médio prazo e o operacional é de curto prazo. Mas aqui você tem que fazer meio que uma associação bem simbiótica entre o que é operacional, o que é tático e a estratégia. É tudo, né, meio que junto e misturado. Em relação à metodologia, pessoal, como o Anísio disse aqui, não tem muito mistério, certo? Eu acho que está bem consolidado a forma de se estudar para você conseguir a aprovação, né? Isso aí já vem de muitos anos, né? E pessoas que foram aprovadas, de pessoas que são chamadas de guru, que estabeleceram um método. Quem tem mais chance de passar, professor? Um otimista ou um pessimista? Acho que o otimista. Mas vai depender do estudo. Não sei se ela é uma pegadinha, porque às vezes você faz a pergunta e tem a pegadinha, né? Mas acredito que seja o otimista, que ele tem que acreditar, né? Qual era a pegadinha? Tinha alguma pegadinha aí? Não, eu responderia o otimista. Responderia o otimista. Eu não tenho a verdade, mas eu procuro ver o mundo eu acredito com que uma o otimista, né? Sim, acredito que a pessoa tem que acreditar que ela vai conseguir, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão ter que organizar os estudos, certo? Para quem não conhece, recomendo, certo? Até porque foi o que eu utilizei muito durante minha época de estudos e ainda tento utilizar hoje em dia, que é organizar em ciclos, né? Você ir alternando, assim, cada um adapta a sua, mas alternar matérias é interessante, porque você vai estudar várias matérias e... Alternar matérias. E não vai ficar estudando só uma matéria específica por muito tempo, porque isso, do meu ponto de vista e do que eu vejo aí, pessoas que estudam, né, isso, sobre esse assunto, o recomendado é você fazer um ciclo que é fazer a alternação de matérias para se estudar, né? Então essa é uma metodologia interessante e não tem muito segredo, é estudar teoria, mas uma teoria bem concisa, bem focada mesmo, e fazer muita questão. E revisar o que você está errando e também o que está acertando, né? Essa associação de tópicos eu acho interessantíssima, viu? Sim, porque você se diverte. É uma salada de fruta. É melhor do que você comer uma salada de fruta do que comer separadamente cada uma das frutas, né? Eu acredito muito e tenho ouvido depoimentos de pessoas bem-sucedidas em prova dizendo a mesma coisa, né? Prefiro estudar uma prova com conjunto do que focar num livro só, pegar um livro agora só sobre pavimentação asfáltica, enquanto eu não terminar o livro eu não passo para outro tópico. Isso não leva. Não acredito que seja, do meu ponto de vista, de alguns que eu conheço, não é a melhor estratégia, né? Só lembrando aí que o nosso canal já tem um material bastante robusto, o canal Engecurso, né, mantido aí pelo professor Tibério, professor Ivo, professor Tássio, eu, né, a equipe do Engecurso, o Cláudio Castro, né? Temos aí já 13 vídeos, né? Acho 13 vídeos. Sobre questões comentadas aí de vários assuntos aí já de engenharia civil focado na Petrobras. Só questões da Petrobras são 13 vídeos, né? Lançados essa semana, né? O professor Tibério, eu. E já temos quase 200 vídeos, né? Com questões comentadas. Diversos quase assuntos. Quase 200 vídeos. Assuntos que estão no programa, né? Sim, acesso ao livro. Lives sobre saneamento, vale a pena assistir, né? A gente comentou muita coisa. Nós fizemos lives em setembro, né? Fizemos uma live sobre saneamento, parte de estação de tratamento de água. Fizemos uma live sobre orçamentação. Fundações, licitações e contratos, que não cai aqui, né? Não, licitações e contratos, atenção que não caem aqui. Mas essas 3 lives. Tem outra? Não, foram essas Acho 3. Que são essas Orçamentação. Fundações, né, a NBR 6122 e saneamento, tratando de estação de tratamento de água, né? Isso. Uma observação, pessoal, são 240 minutos, certo? Porque são 4 horas de prova.
E vocês têm 120 questões. Então você vai ter, em média, certo? 2 minutos por questão. Isso não é para assustar. Isso aqui é para mostrar que você precisa... Um pouco menos, né? Tô errado? Você tem quantas horas? 4 horas, né? 4 horas, 240 minutos. Tá certo. A gente tem 120 questões, dá 2 minutos por questão. São 4 horas de prova. Isso. É tempo suficiente. Viu? É tempo suficiente, não é para assustar, mas você precisa estar bem preparado, né, pela resolução de questões anteriores, para chegar no dia da prova, né, já preparado para enfrentar as questões que vão cair lá, né? Então, não é para assustar, mas também para você gerenciar o tempo, é importante. Normalmente são assertivas para validação, são assertivas curtas, no máximo 2 linhas, 3 linhas no máximo, né? Sim. Então você tem que entender, observar, e aquilo que você colocou há pouco, né? Cuidado, porque existem palavras que são muito fortes nas assertivas, tipicamente os advérbios, né? Somente, exclusivamente, sempre, Sim. essas coisas nunca são palavras perigosas, né? Então, é mais fácil você apontar uma assertiva como errada do que como certa. Só marque a assertiva como certa se você realmente tiver segurança. Outra observação nisso, eu achei interessante assim, o edital vem trazendo aqui, certo, que você vai ter que levar para a prova caneta esferográfica de tinta preta, tá? Então ele não fala de tinta azul. Acredito que eles não vão barrar se você levar caneta de tinta azul, mas, né? Tem que seguir atenção, o edital, né? Tem que seguir o edital. Atenção, né? Levem a caneta de tinta preta. Acho que era isso que eu tinha aqui, algumas observações mais gerais. Seguir o edital, né? Seguir o edital é importante, é prudente, né? Nada de estresse no dia da prova, calma, serenidade. Professor, vamos olhar aqui a ênfase 10 de engenharia, né? Nós temos aqui a repartição em 3 blocos. As últimas provas foram todas a cargo da Fundação César Gran Rio, né? Eram provas com 70 questões, né? Não, 70 não, 50 questões. Isso, 50 questões. 50 questões. É porque era o seguinte, eram 70 questões, só que 50 da P2 e 20 da P1. Então, você tinha a prova de português, a prova de inglês, e aí 50 questões de conhecimentos específicos. As que eu observei, né, porque algumas provas da César Gran Rio não traziam essa compartimentação, essa segmentação em bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Juntava tudo. Uhum. Né? Embora talvez lá no processamento, na apuração dos acertos, talvez eles tivessem essa segmentação, mas na prova não estava tão nítido. As provas que eu observei com essa segmentação, bloco 1, bloco 2, bloco 3, eram 40% das questões dentro do bloco 1, 30% dentro do bloco 2, 30% dentro do bloco 3. Se a gente observar aqui, estou aqui com o edital na íntegra, né? O que traz o bloco 1? E o bloco 1, ele prevalece no desempate. Né? Nós vimos que ele prevalece no desempate. O bloco 2 é também critério de desempate. O bloco 3 não, porque o bloco 3 é no total. Também se botasse o bloco 3, não faltava mais nada, porque não existe o bloco 4. Então, o que nós temos no bloco 1? Esse bloco 1, a gente não pode afirmar, porque isso não está definido no edital, quantas questões, dentre as 70 assertivas, os 70 itens, nós não sabemos quantos itens estarão aqui dentro do escopo do bloco 1. Mas é razoável a gente antever algo como 40%, né? Sim. Mantendo a mesma lógica, a mesma proporção anterior. Então, 40%, 30%, 30%. Bloco 1, professor Tibério, eu tenho aqui resistência dos materiais, análise de estruturas, estrutura de concreto armado, estruturas de concreto pré-moldado, estruturas de aço, fundações, tecnologia do concreto e hidrologia aplicada. São 8 temas dentro do bloco 1.
E aí interessante que eu observei, professor, e certamente você observou também, é que estrutura de concreto protendido está lá no bloco 3. Né? É o primeiro tema do bloco 3, concreto protendido. Interessante porque a NBR 6118 trata de projeto de estrutura de concreto, seja protendida, seja concreto armado, né? Seja só com armadura passiva, seja com armadura passiva mais armadura ativa. É o mesmo conteúdo. E aí a gente já aproveita, professor, para o bloco 2. Então, bloco 2, o que tem? Mecânica dos solos, obras de terra, terraplenagem, arruamento e pavimentação, materiais de construção civil, técnicas de construção civil, são processos executivos, né? Sim. E planejamento e controle de obras. É um bloco bem gostoso, né? É um bloco bem interessante, né? Sim. Todos são. Daria para subdividir até em dois aqui, que eu acho. É verdade. Até arruamento e pavimentação eu consideraria até um subbloco, assim, porque são relacionados, esses 3 últimos aqui. Sim, daria até para fazer um compartimento aí. É verdade. No bloco 3, nós temos estruturas de concreto protendido, pontes e obras de arte corrente. Lembrando que ponte é uma obra de arte especial, né? É uma coisa e outra coisa. Obra de arte corrente, por exemplo, um bueiro, né? Bueiro. E aí a gente tem aqui hidráulica. Interessante que ele colocou hidrologia no bloco 1 e hidráulica no bloco 3. Né? Lembrando que o bloco 1, no desempate, prevalece. Né? Quem fizer mais ponto no bloco 1 leva vantagem. E aí, prosseguindo, hidráulica, saneamento básico. Só saneamento básico é o mundo, né? Sim. Você tem agora o novo marco regulatório de saneamento básico, né? Alterou a lei 11.445, é um mundo, né? Então você tem 4 eixos aí para tratar em saneamento básico. Relacionei, professor, depois a gente pode até colocar adicionalmente, para quem tiver interesse, a lista das normas que devem ser, só nesse tópico de saneamento básico, numa lista bem enxuta, eu relacionei 10 normas da ABNT, 10 normas da ABNT, 10 NBR. Vamos disponibilizar aí um link aí depois pro pessoal aí. Isso. E aí você tem estação de tratamento, rede de esgotamento sanitário, rede de abastecimento, você tem fossa séptica, estações elevatórias. E aí, prosseguindo, instalações prediais hidrossanitárias, tivemos alteração na NBR 5626, né, que agora 2020. Contempla a parte de água fria e água quente, né? Certamente vai cair uma questão da NBR 5626. Aí temos a parte de instalações prediais elétricas, certamente aqui é de baixa tensão, é a NBR 5410, né? 5410 de baixa tensão. Isso aqui vai ter uma questão, e eu até imagino, olhando as provas pretéritas da SESC Gran Rio, é um desenho lá, um diagramazinho para você determinar os condutores. Né? Já vi também quando eu estava pesquisando. São questões clássicas. Questões clássicas. Então, não é para dimensionar subestação, não. Nem linha de transmissão. É coisa de baixa tensão mesmo. Gestão da qualidade da construção, que também é um mundo. Aqui para você. Mas a prova ela vai selecionar candidatos para ingressar na companhia, não é para... Não são especialistas, são gerentes de imediato. A pessoa tem que ter um bom domínio conceitual, né, e uma boa capacidade atitudinal de discernir entre o que é razoável e o que não é razoável. O bom senso vai colaborar muito. Conforto nas edificações, as questões que eu tenho visto da SESC Gran Rio, né? Estou falando de SESC Gran Rio porque SESC Gran Rio é que vinha até agora fazendo as provas da Petrobras. Fala muito em conforto térmico, né? O conforto nas edificações diz respeito não só à questão térmica, mas à questão da iluminação também, a questão da umidade, né? Mas o aspecto térmico também é importante, né? E é o que tem caído muito, né? Tem aparecido uma muito. Observação, Anísio. Se fosse
eu diria, outro concurso, eu diria, não observando as provas anteriores, tem alguns assuntos que outras bancas não costumam cair. Eu diria assim, todos esses assuntos aqui, eu digo que deve estar na prova. Nenhum desses assuntos aqui, eu acredito que vai ser deixado, vai ser contemplado alguma questão. Eu concordo. Porque se fosse outro concurso, certo? Eu até poderia dizer, ó, essa banca aqui deve ter muitas questões, como a gente fez lá no concurso da FGV, ó, saneamento, hidráulica, hidrologia. Até pelo edital a gente viu, ó, deve vir muitas questões, só desse tópico aqui. E realmente veio. Nesse daqui eu acredito que vai vir algo mais ou menos distribuído. Deve vir questões de conforto, segurança, transporte. São 70 itens, então tem quantidade suficiente para distribuir e contemplar todos os tópicos. Não é isso? Isso. Eu digo assim, cada assunto que você estudar, você diz, hoje eu estudei sobre conforto térmico. Você, no final, bota na caixinha lá, ó, mais um ponto aqui que eu angariei. Né? Pode até fazer essa contabilidade, não é? Sim, com certeza. Você de manhã resolve aí uns pórticos isostáticos, resolve aí faz uns diagramas de momento fletor, esforço cortante, esforço normal, né? É. E aí você de noite diz, opa, ganhei mais um ponto. Cada questãozinha... Com 50 dias já estou com... Sim. Já estou com... Já está cheia, né? na possibilidade tá ali, transbordando. Né? Vai cair tudo, professor. Agora, professor Tibério, algo que você mencionou dias atrás, e eu me alinho completamente, inteiramente, que a Petrobras é uma companhia muito voltada para compliance, para fazer a coisa certa, como deve ser feita. E dentro dessa lógica, a obediência aos preceitos normativos, aquilo que preconiza as normas. A Sérgio Gran Rio sempre prestigiou muito as normas da ABNT. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Concordo. Então, você deve ter assim, um carinho especial pela leitura das normas da ABNT. Ah, mas são quantas normas? Eu poderia dizer são mais de 30, no total aqui, contemplando tudo, mais de 30. Mas não precisa você decorar, não. Se você faz uma leitura, destaca lá os tópicos que são de relevo e introjetem a ideia fundamental, né? A filosofia da coisa, porque você consegue integrar. Você não precisa decorar, não é o propósito a cada questão da Petrobras selecionar quem decorou a norma, mas é ter o bom senso e dizer que isso faz sentido, aquilo não faz sentido. Mas a leitura da norma é importante, não a decoreba da norma, mas a norma referente, por exemplo, né, a norma de fundações, a 6122, a norma de projeto de concreto, a norma execução 6118, a de estrutura de aço, a 8.800. Pontos eu vi. Teve mudança recente na de pontes. Pontos 2020, né? Realmente eu vi, eu estava vendo, teve mudança recente. Exatamente. E a Sérgio Gran Rio em provas anteriores, eu acho que quase sempre cobra pelo menos uma questão desse assunto de pontos. Cuidado, porque a BNT nos últimos anos tem tido uma produtividade fabulosa, né? Sim. Então, cuidado com normas que estão fora de vigor, né? Sim. Então, uma recomendação que eu coloco com bastante ênfase. Acessem lá o catálogo da ABNT e vejam qual é o ano da edição vigente daquela norma. A norma é a mesma, só que o ano é diferente. Sim. Né? Importante. Então é importante observar isso. Né? Seria uma tarefa para os próximos dias, né? Talvez amanhã, já dentro desse planejamento. Eu falei para limpar a mesa e colocar o material ali. Um dos papéis é uma listagem das normas que vão merecer leitura, mas após a observância do catálogo, né? O catálogo da BNT, para que a gente leia a norma vigente, porque a norma muda e se você responde com base naquela edição ultrapassada, você está cometendo um grave erro. Né? Professor, só tem uma dúvida aqui no chat. Pois não. Seria a seguinte: se vale a pena estudar pelas questões antigas da Petrobras
ou as que a Sebrasp elabora para a engenharia civil? Boa pergunta. As duas estratégias, vamos dizer assim, de forma bem dosada, né? Pegar as provas anteriores da Petrobras, que foram provas elaboradas pela César Rio, e observar, primeiro, uma coisa, que muitas provas que estão lá com o gabarito da César Rio, 2006, 2005, 2008, podem estar desatualizadas em função da norma. Então, cuidado. Naquela época a resposta era essa, porque a norma era aquela, naquela ocasião, naquele período. Agora, é muito, mas muito importante, estou colocando ênfase aqui, olhar as questões do Sebrasp, né? O Sebrasp, que é sucedâneo do CESP. Então, o Sebrasp, que é a organizadora deste certame, desse processo seletivo, é importantíssimo a gente ver as provas mais recentes elaboradas pelo Sebrasp. Aproveitando, inclusive, comentou, né, a prova recente da Assembleia Legislativa, né? Que foi feito pelo Sebrasp, exatamente. Né? Então vale a pena realmente pegar as provas mais recentes que estão sendo elaboradas pela Sebrasp e verificar o que está sendo cobrado, né? Como é que está sendo cobrado. Professor. Lembrar de fazer essa adaptação, certo, das disciplinas que está convergente com o edital da Petrobras, né? Não perca seu tempo com licitações, contratos. Quantas questões a prova da Assembleia? Eu acho que foram 50, se eu não me engano. 50 questões. Então, nós fizemos uma live, o professor Tibério e eu, nós fizemos o comentário integral da prova. Agora, alguns tópicos ali, alguns assuntos estão fora do programa. Sim. Né? Estão fora do programa. Mas a gente comentou uma por uma. Né? Então, aquelas questões Sebrasp que estão fora do escopo do programa, nem olhe porque é perda de tempo. Porque se, por acaso, o Sebrasp, cometesse esse erro de colocar uma questão fora, você anula, você impugna e você invalida. Né? Se caiu alguma questão fora do conteúdo programático, está passivo de impugnação. Mas, enfim, a pergunta foi excelente. Você tem aí, Normando, quem formulou a pergunta? Davi. Então, Davi, a pergunta excelente e muito oportuna. Fazer as duas coisas. Você deve fazer as duas coisas. Tanto observar o norte dado pela Petrobras, que a Petrobras ela contrata a entidade para promover o certame. Né? A Petrobras é que diz quais são as diretrizes. Então, as diretrizes que a Petrobras definia para a César Rio, creio que sejam as mesmas diretrizes que foram repassadas agora para o Sebrasp. Agora é interessante você pegar a sensibilidade, pegar o traquejo, como a nova entidade, como o Sebrasp elabora os seus itens. É muito importante treinar, A propósito, a prova Sebrasp, que o professor Tibério e eu comentamos, é uma prova de múltiplas alternativas, isso, né? Mas serve prova, da mesma maneira. Sim. Não há nenhum problema, né? Nenhum problema. Porque o importante é você aproveitar o conteúdo, né? O conteúdo. A César Gran Rio tem excelentes questões, né? De diversos assuntos. Eu tenho uma simpatia muito grande com as provas do Sebrasp. Né? Desde que era o CESP, né? Ligado à Universidade de Brasília, né? O CESP, Universidade de Brasília, e mais recentemente transformado em Sebrasp. Eu acho assim, as provas muito bem feitas, muito bem elaboradas, tá certo? Claro que aqui e acolá tem questão com defeito e você vai ter a oportunidade de recorrer, de impugnar, de retirar aquela prova do cômputo da pontuação. Mas, enfim, fiquem tranquilos porque são provas bem feitas, com a equipe de elaboradores muito capacitada, né? Com uma habilidade muito grande no aspecto técnico, mesmo taxonômico, né? Falando assim, isso, que você tem que ter o conhecimento, tem que ter a capacidade de compreensão, a capacidade de análise, né? Dentro da taxonomia de Bloom. Conseguem também, porque eu vejo uma dificuldade, sendo bem honesto, em outras bancas, de dosar a prova. Assim, tem questões difíceis, tem questões médias e tem questões fáceis. Algumas bancas botam questões extraordinariamente difíceis, às vezes, certo? A CESP não faz isso. Na prova dela tem questões boas, tem questões, vou dizer, fáceis, tem questões médias, a maioria, e tem algumas questões que eu vou dizer difíceis. E ela sabe fazer essa dosagem. Eu digo isso porque eu já fiz, inclusive fiz um concurso recente que
Assim, eu acho que há um exagero, às vezes, de uma banca que não é que nem essas bancas maiores, assim, vou dizer, que consegue fazer uma boa prova, de fazer essa dosagem correta. E eu acho que o CESP é um deles que realmente consegue fazer essa boa prova, que é uma dosagem adequada de questões de dificuldade, né? De nível de dificuldade. Isso traz uma boa tranquilidade para o candidato. Isso. Né? O candidato sabe que está ali com a instituição séria, a instituição que realmente sabe o que está fazendo. Né? Não tenha dúvida. Questão Sebrasp, posso dizer aqui, Sebrasp, SESGRAN Rio, posso citar a FGV. A FGV é tá muito certo? boa também. Então são instituições que a gente diz assim, que legal fazer uma prova elaborada por uma instituição dessa. Mas, enfim, professor, ninguém vai acertar a prova toda, tá? Com certeza. Nós comentamos, qual foi a prova que nós comentamos? Foi a da FunSaúde, da Fundação. FunSaúde tinha algum... Da Getúlio Vargas, da Sim. FGV, né? Tinha umas E questões, até a gente brincou, nem o elaborador Sim. da prova... Ele poderia saber fazer, mas ele não tinha tempo, né? Eu acho. Realmente tá... E sempre vai ter, toda prova tem... E é importante até pelo que eu disse, você vai ter 2 minutos, aí você precisa gerenciar. Você não vai gastar... O professor Tibério foi a maior nota de conhecimentos específicos, ou foi a segunda empatada? Como é? Foi a segunda maior nota. Pois é. Então você está assim no topo do topo, né? Então pode falar com altivez, né? Com segurança, né, professor? Sim. Mas enfim, ninguém, só para tranquilizar, ninguém vai precisar acertar toda a prova para passar, tá certo? Mas procure acertar o maior número possível. Você se torna competitivo a partir de quanto, professor? 80%? Na minha cabeça, 80% é o número assim que você tem que mirar, né? Você tem que mirar nesse 80 para cima. O sarrafo está ali, né? O sarrafo a altura tá do ali. sarrafo, né? 80% da prova. 80% é um bom percentual. Acho que você fez sua parte. Se você fez... Não, acho que talvez pegou meio ruim dizer fez sua parte, né? Porque você pode fazer bem menos que isso e você fez o seu possível. Eu não quero dizer isso, né? Mas 80% você está brigando pelas vagas, com certeza. Isso. Professor, e o programa? A gente fica ansioso para começar mesmo a tratar do programa. Vamos falar aí da P2. P2, 70 questões de conhecimento específico de caráter eliminatório e classificatório, né? Interessante que só tem um cargo aqui, que é a Engenharia de Segurança de Processo, é a ênfase 19, que não é a nossa é a ênfase 10, né? Sim. Que vai ter avaliação de título. Então, para Engenharia Civil, para o cargo de ênfase 10, em engenheiro civil, não vai ter avaliação de título. Então, nivela todo mundo. E eu estava falando hoje com um amigo, o filho está já concluindo o curso. Eu disse, rapaz, é o candidato mais competitivo que tem para essa prova. Sim. É o candidato mais competitivo. Está saindo, está com a matéria toda em dia, né, com a cabeça fresca ali. Mas é um concurso que democratiza, né? Você tem o candidato que se formou agora, que se formou há alguns anos, que se formou há 10 anos, há 5 anos, todos estão ali disputando meio que em pé de igualdade. Aqueles que têm mais tempo de formado leva vantagem em razão da experiência, né, do traquejo, mas aquele que está saindo agora da academia, né, do ambiente universitário, tem a seu favor, né, o conteúdo conceitual bem fresco. Então, todos estão bem competitivos nisso. Então, 70 questões, vamos imaginar aqui qual é a melhor estratégia, professor, para estudar esse vastíssimo conteúdo da ênfase 10. Você começaria por onde, professor? Em termos de assunto? Sim. Eu começaria estudando essa parte aqui de estruturas, do bloco 1. Bloco 1. Você começaria por essa sequência aqui, resistência dos materiais? Eu não faria essa sequência, não nessa ordem aqui. Eu gostaria de misturar, talvez resistência dos materiais, aí passaria para fundações, pensando naquela questão do ciclo, certo? Isso. Para você não ficar com muita disciplina, muito relacionada com a outra, do meu ponto de vista é interessante você misturar um pouco. Então,
resistência a materiais, eu pularia para fundações, por exemplo, tecnologia de concreto. E aí, resistência de materiais, pegaria aquele livro do Bia Johnston? Não, Não, né? não, com certeza não. Aqui é resolver questão. Resolver questão. Não né? tem segredo, é resolver questão e revisar. Eu diria que é até exagerar aqui, certo? 20% teoria e 80% resolver questão e revisar. Não gastaria muito tempo em teoria, não. Como diz o professor Tássio, a matemática mais importante é a regra de 3, né? Em resistência dos materiais, a fórmula mais importante é a fórmula da tensão, né? Sim. Né? Aí é saber a fórmula da tensão normal, a fórmula da tensão normal na flexão, né? Da tensão de cisalhamento, a tensão de cisalhamento decorrente do cortante, a tensão de cisalhamento decorrente do momento torsor. Essas expressões são clássicas e são requeridas. Né? Estado plano de tensões, que é muito estado plano de tensão, diagrama de Mohr. Né? Então, façam questões de maneira a introspectar. Né? Isso. Né? Na parte de materiais de construção civil, a coisa que também pode apavorar, porque também é um mundo, né? É um mundo inesgotável. Sim. Né? Mas não vai cair nada que não esteja na órbita daquilo que você conhece no dia a dia. Você tem que conhecer os aglomerantes, os agregados, os aditivos, né? A classificação dos aditivos, a classificação do cimento Portland, né? Isso é muito importante. O que diferencia uma classe de cimento de outra classe do cimento Portland. Ver os ensaios associados aos agregados, os ensaios associados ao concreto fresco, né? Dentro da tecnologia do concreto. Ele abriu um tópico aqui, professor, tecnologia do concreto, dentro do bloco 1. Achei interessante, né? Acredito que deve ser muito relacionado à parte de execução e controle aqui do concreto, né? A gente pode destacar aí a norma NBR 12655 e a 14.931. Né? Essas duas normas, leitura obrigatória. 12655 e 14.931. Tecnologia do concreto. Qual foi a questão que caiu agora? Era sobre consistência, né? Era o SLAMP, né? SLAMP, caiu na prova da Assembleia Legislativa. Você vê que não é nenhum conteúdo extraordinário, né? Eles não estão pedindo nada. Mas pode cair aqui. E se cair, o aluno tem que acertar, entendeu? Se cair, com certeza o aluno tem que acertar. Como você disse, a questão, a pessoa já tem o conhecimento, é só organizar, né? Às vezes é uma coisa relativamente simples, é conceitual, mas você precisa estar organizado na sua cabeça para quando chegar no dia da prova. SLAMP test. Mapa mental, você acha que ajuda? Aí, entrando no nível pessoal, eu acho que pra mim não funciona, certo? Eu gosto mesmo de revisar por questões. Minha revisão é por questões, eu treino por questões. No máximo eu faço só um rabisco mesmo, um mapa mental bonitinho, eu não faço não. É rabisco mesmo numa folha em branco, pra mim dar uma olhada depois. Mas não gasto muito tempo, né? Tentando fazer um mapa mental bonitinho e tal, essa coisa de... Eu não faço isso, né? Mas pode ser que funcione para alguém, né? Depende muito, aí você vai ter que adaptar. Professor, você pega uma prova antiga, né? Aí vai resolver, aí erra quase tudo. Você fica triste, alegre, como é? Frustrado, deprimido? Qual é a reação? Você pegou a prova aqui de 2018, eu vou resolver a prova. Aí fez 40% da prova. E aí? E aí partir de maneira imediata revisar o que errou, né? Não tem tempo para ficar muito triste não. É partir para frente. Na verdade, eu acharia até razoável você pegar uma prova dessa e errar algumas questões, principalmente se você está começando a estudar agora, né? Até bom que você erre agora para não errar no dia da prova. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Você ganha mais quando erra no simulado do que quando você acerta no simulado. Não... uma coisa que é muito grave, certo? E pode, eu falo assim com experiência, porque já ocorreu comigo, você é uma questão, certo? Você sabe fácil, né? Que você domina no dia da prova. Isso aqui não pode ocorrer. É melhor você errar aqui e revisar enquanto tem tempo, para no dia da prova você não cometer esse engano, né? Mas assim, um comentário, né, que eu coloco também com bastante ênfase. Quando você erra uma questão, você identifica um ponto frágil, né? Um ponto fraco. Né? Sim. E aí sempre naquela lógica da matriz SWOT, né? Você não pode enfraquecer as suas fortalezas, mas você tem uma oportunidade de
afastar suas fraquezas, né? Tendo ali uma compreensão daquilo que é oportunidade, aqui eu domino bem. Você diz assim, o professor Tibério é pós-graduado em hidrologia. Então você não vai estudar muito hidrologia, mas também você não vai desprezar, você não vai esnobar, porque chega lá uma questão, rapaz, não vi isso aqui. Com certeza. Você não pode esnobar, mas é uma fortaleza sua que você diz, nessa área eu estou no meu território. Quando você vai fazer um simulado e identifica lá na área de gestão da qualidade, um conceito que você não conhece, mas que passou a ter contato naquela questão, você diz, errei o simulado, mas tive a oportunidade de angariar mais um conceito. Conceito que você bota no bolso e leva. E é muito importante realmente aproveitar esses momentos que você tem. Você ganha muito quando erra no simulado. Você ganha muito quando erra no simulado. Agora, faça muito simulado para que você tenha a oportunidade de errar, de revisar, de organizar as ideias e, como eu falo, né, desfragmentar o conteúdo. Os candidatos já viram todo o conteúdo porque fizeram a graduação, e na matriz curricular de qualquer curso de engenharia no Brasil tem esse programa todo. Esse programa está integralmente contemplado em qualquer matriz curricular. Mas está todo solto, né? Pega aí a equação de Bernoulli, pega a equação de Mann, né? Pega o que foi que você falou aí, estado plano de tensões, né? E aí é um emaranhado da coisa, você daqui a pouco está com a cabeça rodando, né? Mas é só manter a serenidade. Meu amigo Normando, alguma pergunta? É interessante a interação. O Davi perguntou uma pergunta. Tem mais duas perguntas aí, né? E eu prefiro manter. Tá certo. Pode ter só uma pergunta aqui. Um aluno que está começando agora os estudos, ele queria saber se recomendaria estudar por aulas ou por questões. As duas coisas. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, com alegria e entusiasmo. Dormindo bem, tá certo? Não sacrifiquem o sono, não sacrifiquem o lazer, não sacrifiquem a qualidade de vida. Significa que você vai dormir um pouco menos, claro, vai ter menos horas de lazer, mas não vai eliminar de todo, porque é esse equilíbrio que faz a sua boa performance. Você alcança um bom desempenho no equilíbrio. Então, estudar. Ele pergunta, quem foi que perguntou? Bruno. O Bruno. Então, Bruno, você vai estudar por questões, vai assistir às aulas, de vez em quando você vai abrir o livro, vai abrir lá o livro do... Cite aí, professor, um livro bom de hidráulica, do Rodrigo Porto, né? Rodrigo Azevedo Melo Porto, né? O Zé Martiniano de Azevedo Neto, enfim, de vez em quando você vai abrir lá, mas você não vai se enfurnar numa biblioteca e agora só sai quando eu terminar de ler esse livro. Não, você vai pegar os tópicos que estão realmente na órbita do programa, né? Primeiro passo é limpar a mesa. Eu acho que essa visão alegórica ela funciona. É limpar a mesa, tá certo? Fazer uma faxina assim no seu ambiente, gerar um ambiente agradável de estudo, né? Bem ventilado, bem iluminado, com pouco barulho, de preferência sem nenhum barulho, né? Faça um pacto de convivência com os amigos, com os familiares, para 50 dias focado, mas depois a festa vai ser retumbante, né? Sim. Né, professor? Com certeza. Deixa eu dar uma dica aqui. Eu digo assim, até para você estudar a teoria, é bom você resolver as questões, porque as questões vão dar a orientação do que é que você precisa estudar, certo? Porque você não vai saber o que é que você vai precisar estudar na teoria até você pegar as provas da Sebrasp e da César Gran Rio e avaliar o que é que está sendo cobrado, né? Porque você pode acabar desperdiçando um tempo precioso, porque realmente o prazo é curto, então a gente tem que estar bem focado em estudar com qualidade. Se você estudar uma coisa que a banca não está caindo, não está sendo cobrado, né? É melhor você se basear no que é que vem sendo cobrado pelas bancas. No caso, eu estou citando aqui a Sebrasp e a César Gran Rio. E com base nisso, aí sim você pode pegar um pouco do seu tempo para estudar a teoria, né? E revisar, como a Anísio disse, algum ponto mais fraco que você tenha, que
você não está bem, né, conceituado ali, e aí você faz uma revisão, mas eu também não gastaria muito tempo nessa revisão teórica. E né? Bruno, não olhe nada que não esteja no programa. É o Bruno, né? Fez a pergunta, Normando. Então, Bruno, nada que esteja fora do programa você vai estudar agora. Deixa para estudar o que não está no programa depois que você ingressar na Petrobras. O foco agora é o que está no programa. E você vai estudar com foco em aulas, mas aulas bem objetivas. De preferência, aulas baseadas na resolução de exercício. Porque quando você resolve exercício, e essa é a proposta do nosso curso online, ao tempo em que a gente comenta uma questão, a gente coloca ali uma síntese teórica. Né? Você vai resolver uma questão do balanço hídrico, você vai conceituar o balanço hídrico, vai dizer quais são as parcelas do balanço hídrico e vai aplicar naquele caso concreto. Né? Mas, enfim, a coisa de maneira bem dosada, bem proporcionada. Você falou um aspecto importante, que foi? Não estou me recordando agora. Acho que depois eu lembro. Você pontuou, mas você já falou, é só para reforçar, mas já foi falado, que eu achei muito, muito importante. Você já falou. Mais alguma pergunta, Normando? Pronto. Uma do Vicente. Vicente? Colecionar questões já resolvidas por mim é um bom hábito? Bom hábito, é um bom hábito. Excelente. Se você puder formar um caderno de questões, é um procedimento muito Com interessante. certeza. Muito interessante. Selecione as boas questões, né? Sempre tem questões bem interessantes aí. Eu vou dar um depoimento aqui, eu não sei, é como o professor Tibério diz, né? O mapa mental pode funcionar fabulosamente para um e não funciona para outro. Na minha experiência de vida, a coisa que eu mais apreciei durante a minha vida escolar foi estudar em grupo. Estudar em grupo. Eu não me lembro de uma fase na minha vida escolar, vida acadêmica, isso desde a época do ensino médio, época universitária, na pós-graduação. Sempre o estudo em grupo, para mim, é a coisa mais proveitosa. Eu gosto muito de estudar discutindo. Claro que a gente fazia sempre assim, a gente marcava para estudar em grupo, né? Vamos dizer, amanhã à noite. Então, de hoje para amanhã, eu estudava, meu colega estudava, o outro colega estudava, então, todos estudavam individualmente, mas a gente chegava ali para debater, para discutir, a gente dava uma lapidação do conteúdo. Rapaz, eu tenho muita saudade, eu gostaria de nascer de novo só para passar por essa etapa, né? Estudar em grupo, a gente saía realmente robusto. Sim, do acredito que é uma estudo. boa estratégia. A gente estudava cada um, tá certo? Mas assim, um dia, e aí no dia seguinte era discussão. Cada um se ajudando, né? Se ajudando. Outra expressão importante, professor, solidariedade. Na minha experiência como professor, eu tenho percebido que os alunos mais bem-sucedidos são aqueles que colaboram com os colegas, aqueles que têm uma atitude solidária. Nada de você esconder o que sabe, compartilhe. Você está ganhando, você está multiplicando. Você não leva vantagem escondendo o que você sabe. Compartilhe. Porque quando você planta, quando você tem essa atitude solidária, a coisa se multiplica também em seu favor. Né? Sim. Então, um estudo em grupo, mas é um estudo colaborativo mesmo. Eu transferi para o meu colega tudo que eu sei e ele compartilhar comigo tudo que sabe. Todos ganham verdadeiramente. Né? Então, estudo em grupo. Qual foi a pergunta aí? Eu já... sobre as questões, né? O caderno de questões, excelente. Vicente? Vicente. Então, Vicente, guarde esse caderno e depois compartilhe esse caderno, tá certo? Muito importante. E você vai ver que é um produto que vai ter uma grande durabilidade, né? Vai ser útil, inclusive, durante o seu exercício profissional dentro da Petrobras. Mais perguntas? Só uma última aqui do Júnior, só perguntando como é que vai ser mais ou menos o curso que o Prime está oferecendo para a área da Petrobras. A gente vai estar iniciando o curso na próxima semana, logo no iníciozinho do mês de
janeiro. A gente já tem a programação do curso, o curso já está sendo construído nesta semana. Logo no início de janeiro nós vamos estar com ele à disposição de vocês. E como o processo é dinâmico, né? A gente meio que, como é que fala, professor? O pessoal lá do Cariri fala o quê? Trocar a roda com o carro andando, né? A dinâmica do curso vai também estar em correspondência com o feedback de vocês. A gente vai interagir e conforme o ritmo dos candidatos, né, a gente vai fazendo o polimento, vai aprimorando o processo. Lembrando que já, acho que nós saímos na frente no Brasil inteiro, viu, professor? O professor Tibério aí é baluarte. O canal NG Cursos saiu na frente já há mais de uma semana, assim que saiu o edital, o canal NG Cursos abriu lá eu não sou muito sintonizado com essas palavras, playlist, como é o nome? Tem a playlist também. Playlist, né? Então a gente já tem um conjunto de vídeos lá focados na Petrobras. Mesmo as questões Sérgio Gran Rio foram adaptadas para o estilo de assertivas de validação item a item. Então já temos lá alguns vídeos e uma prova toda comentada. E a prova toda comentada, né? Na Assembleia Legislativa que foi elaborado pelo Sebrasp, né? E aí foi o Júnior, né? Mais alguma questão? Não, apenas essa. Apenas essa. Professor Tibério, suas considerações. Bom, agradeço aí a quem assistiu, né, a nosso podcast. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, dado uma contribuição, né, na metodologia, dar um entusiasmo a mais aí a quem está se preparando para esse concurso. Dizer que a nossa equipe está entusiasmada, né? A equipe do Prime, temos aqui o nosso amigo Normando, o professor Tássio, o professor Tibério, nós estamos abastecidos de entusiasmo, e esse entusiasmo é propulsor de um trabalho, né? Então, a gente vai estar junto nessa jornada. É um trabalho que a gente faz com muita alegria, com grande satisfação. O que a gente quer realmente é contribuir para que o êxito no certame seja consequência do esforço. Nada vem de nada, né? Não existe geração espontânea, né? Tudo decorre de um esforço, de dedicação. Não é o sofrimento, mas é o empenho, né? Ninguém vai sofrer, vai se angustiar nessa jornada. Pelo contrário, a gente vai trabalhar com a satisfação de quem realmente constrói o futuro. Lembrando, temos vagas limitadas e muitos candidatos, né? Muitos candidatos. O Brasil inteiro. E você falou 7 anos, né? De 2014 para cá, são 7 anos de uma, vamos dizer, demanda reprimida, né? Demanda de profissionais de engenharia, demanda de mercado de trabalho, de oportunidade na Petrobras. Então, são 7 anos. Então, a expectativa é que haja um número muito grande, um número superlativo de candidatos. Mas eu estou aqui diante de um candidato que venceu quantos? Então, 150. 150 candidatos por uma vaga, né? É possível, com certeza. E ao que sei, você não deixou de dormir, né? Manteve a sua qualidade de vida e seria até interessante se você pudesse dar um depoimento, assim, como foi a construção dessa jornada. Estou me referindo aqui ao professor Tibério, que tem esse lado versátil, né? Estudou para... minha história é estudou um pouco longa, para mas... como direito tributário, né? A parte Isso, da legislação tributária e já formado em engenharia, você fez a área fiscal. Isso, antes de me formar, inclusive, até durante o TCC, foi o sacrifício grande lá, que foi na época eu estava terminando o TCC, eu já estava estudando para auditor fiscal da Receita Federal na época, né? A prova foi em 2014 e eu realmente, nessa época, né, não sei o que ocorreu, mas eu decidi estudar para auditor fiscal.
estava interessado nessa área e... Você está interessado era num salário, No né? salário, né? Com certeza também, um salário bom, atrativo. E aí eu passei... Depois você concluiu que o salário não é a coisa mais importante do mundo. Depois eu né? concluí, cheguei a essa conclusão, graças a Deus, que é muito importante também a gente fazer algo, né, que para alguns, com certeza, aquela carreira o pessoal estava feliz lá, né? Já para outros, né, você tem que buscar aquilo que lhe, vou usar a sua palavra, lhe dá entusiasmo, né, lhe dá alegria de estar ali fazendo, contribuindo, né? E realmente eu não senti esse prazer todo, né, no desenvolvimento desse trabalho, por isso até em parte da causa, né, não tudo, né, foram várias coisas, em parte da causa eu, apesar de ter sido aprovado, chamado, convocado no concurso para auditor fiscal lá em Londrina, eu decidi, depois de um ano, pedir exoneração e voltar aqui para enfrentar novamente a época de voltar aos estudos para concurso, né? Nessa vez focando agora para engenharia civil. E aí isso aí foi em meados de 2019, e aí eu comecei a voltar, né, focado estudando para concurso de engenharia civil, e mantive já até uma certa tranquilidade, tendo visto meu histórico um pouco longo, né? Porque acredito que eu tenho se eu for somar assim meu histórico de horas para concurso é mais do que, com certeza, acho que 80 a 90%, porque geralmente o pessoal consegue passar com menos prazo do que eu, certo? Eu estou aí, se eu for contabilizar desde o início, há 6, 7 anos estudando. Mas não é esse prazo, cada um tem o seu prazo, né? O importante é você continuar estudando até você atingir seu objetivo. E aí, andar sempre para frente, né? Oi? Andando sempre para frente. Andando sempre para frente. E questão de equilíbrio foi uma coisa que eu aprendi, certo? Porque eu sofri muito, por isso que eu falei aquele negócio no começo, certo? Sofri bastante na época do concurso de auditor fiscal, porque naquela época eu estava, esse concurso é o concurso da minha vida, então foi uma pressão bem grande que eu coloquei em cima de mim mesmo. Realmente naquela época eu estudei bastante, cheguei muito próximo, né? Mas acho que até o destino talvez me fez não passar naquela prova por uma questão. E isso me abalou assim de uma maneira... Veio o baque depois, né, do coisa. Então, e esse baque veio pelo um erro que eu cometi, né, que por mais que você se esforce, mais que você estude, não existe essa garantia de que você vai passar no concurso específico. O que existe é que se você continuar ao longo do tempo, nesse esforço contínuo, né, se dedicando e não desistindo do processo, você eventualmente vai passar como eu passei, né, depois de todo esse... eu vou dizer, percalço aí de mudando de uma área para outra, né? De assumindo concurso, pedindo exoneração, voltando para estudar para concurso. Até que todos os fatores contribuíram, né? Mas tudo que você quis, você alcançou, né? Porque você quis passar no concurso da área fiscal, você passou no concurso da área fiscal, foi morar no Paraná e viu que seria mais feliz atuando, usando e aproveitando a boa formação acadêmica que você construiu na universidade. Eu sei porque acompanhei a sua formação acadêmica universitária, você é sempre um aluno excelente, e seria até um desperdício, né? Eu até posso pontuar assim, seria até um desperdício, com todo o talento que você tem, entregar para a área fiscal em que você não estaria usando né, o conhecimento técnico da engenharia civil. Então você volta para os concursos da engenharia civil e agora você tem, né, o sucesso aí. Acho que, resumindo aqui... Mas você falou equilíbrio, né? Interessante essa mensagem. Realmente é muito importante. Se você se colocar numa pressão muito grande, certo? Se você até fizer um esforço além do que... Você vai fazer um esforço um pouco além do que você está acostumado agora, porque o prazo é curto, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas não vá muito além daquilo que você consegue, porque depois ele vem cobrar. Tudo isso vai ser cobrado depois de você, certo? Então, se você for muito além, se você botar muita pressão acima no seu psicológico depois, quando terminar esse concurso, você talvez esteja muito desgastado. Não é bom fazer isso, né? Acorde feliz, durma feliz, seja feliz entre o acordar e o dormir. Seja feliz durante o sono também, né? Faça a coisa com alegria, com contentamento, né? Não pelos outros, não pela pressão dos outros. Acompanhando, viu, Normando? Eu trabalho aqui há 12, 11 anos e tem aquela pergunta clássica, né? Sujeito que
fala para o concurseiro, você ainda não passou, né? Não tem nada mais agressivo, né? Mais hostil do que essa abordagem. Você ainda não passou. Esse aí, como diria... E tem aquela frase clássica, né? Já que você não está fazendo nada, vá lá para fazer a feira, né? É a família que tem que compreender que o sujeito naquela jornada ele está focado, né? E é importante a gente observar que são 50 dias, mais 50 dias de dedicação, de foco, né? Mas não é de sofrimento. Você pode estudar com alegria, você pode ser feliz estudando, Sim, né? Com certeza. Eu tinha um amigo, ele era um pouco, tinha um pouco sobrepeso, né? Não era nem da área de engenharia, não. Ele fez o concurso na área da Polícia Federal. E o pessoal brincava com ele na época que bullying não era crime, né? Hoje você faz um bullying, claro que é uma coisa absurda. Sim. Mas ele tinha um pouco sobrepeso e o sonho dele era ser delegado, né? Depois ele não foi delegado, hoje ele está na magistratura, está muito bem. Mas ele brincava dizendo, ele era muito engraçado, né? E ele dizendo que fazendo concurso para delegado da Polícia Federal tinha que fazer prova, né, de capacitação física, né? Sim. A etapa lá física é bem rigorosa. Mas ele disse na hora que lembrava do contra-cheque ali dava uma energizada total, né? Mas num tom de brincadeira, claro que ninguém se move por dinheiro, né? Você tem que ter uma remuneração digna, mas sobretudo você tem que ser feliz. Eu acho que a Petrobras cria essa ambiência, né, de construção de uma carreira muito valorosa, né? Eu digo, quem quer na área de engenharia, acredito que deve ser uma das melhores, com certeza, do país aí para desenvolver profissionalmente. Então você não vai fazer um concurso só pela remuneração, né? Mas a remuneração é boa, né? E além da remuneração, ele cita aqui explicitamente no edital as vantagens e benefícios. Na primeira leitura, eu até imaginei que quando ele mencionasse aqui a remuneração mínima, né, de quase R$12.000, ele já estivesse contemplando os benefícios e as vantagens. Mas não. Se a gente lê com atenção o edital, ele fala remuneração, vírgula, vantagens e benefícios. E aí você falou na participação dos lucros. Participação no lucro, a gente pode dizer com certa tranquilidade que é no mínimo, certo? Pela experiência que eu tenho visto aí, acho que no mínimo um salário a mais adicional aí. É variável, né? Mas é um adicional bom, né? Que dá, né? Dá para fazer um bom turismo interno, né? Com certeza. Acho que dá para pagar umas viagens. Muito bem. Professor Tibério, foi uma alegria grande, né? Estar aqui, dividir esse espaço, esse momento aí, na presença, o apoio aí do Normando, o apoio do professor Tássio, agradecer aí o Davi, o Júnior, o Vicente, quem foi mais que perguntou? Bruno, né? Eu lembro aqui dos nomes, Bruno, Davi, Vicente, né? E o Júnior, né? E tem mais alguma pergunta? Ninguém quer mais fazer uma pergunta? Não, Marco Antônio só parabenizou o trabalho de vocês. Marco Antônio fala de onde? Ele só botou aqui Marco Antônio. É interessante. Para parabenizar o trabalho de vocês. Interessante mencionar aí a cidade. Eu sei que tem gente assistindo do Oiapoque ao Chuí. Né? Tem gente no Brasil inteiro assistindo. Então era bom assim se pudesse mencionar aí a cidade. Mas enfim, estamos juntos, né? A equipe do Engecurso, a equipe do Prime, que totalmente envolvida, entusiasmada para fazer o melhor trabalho e levar aí uma trajetória de sucesso, né? Sempre andando para frente, né? Sempre andando para frente. A gente ganha muito nessa preparação. E nesse fechamento, professor Tibério, desejar um 2022 muita saúde, muita paz, né? Com certeza. Muita alegria, né? Com os desafios que virão, com certeza, mas que nós tenhamos, sobretudo, paz e saúde para o enfrentamento desses desafios e que essa jornada seja uma jornada boa, jornada de crescimento, nada de pressão, como é? Você falou, o equilíbrio, né? Equilíbrio é importante. Mantendo sempre o equilíbrio. Não jogue contra si mesmo, né? Eu digo que o estresse faz bem, né? Eu até costumo dizer,
O estresse na dosagem certa, na dosagem certa, até funciona, né? Você também não pode ser, né, Sim. muito lerdo, mas tudo dentro do ponto, né? É. Até água, se você beber demais, faz mal, né? Sim. Mas tudo na sua devida proporção, na sua devida dosagem. Mas, enfim, acho que era essa a mensagem, né, que nós tínhamos para esta live. Peço que vocês acompanhem no nosso canal em Jacuz. Façam inscrição no canal, não é monetizado, né? Sim. O canal, façam, ative, como é a mensagem lá, ative o sininho, né, das notificações. O professor Tibério está sempre abastecendo lá de conteúdo, né? E a gente vai se comunicando. Um abraço a todos. Um abraço a todos, um feliz 2022.